Fala pessoal, tudo bem? O vídeo dessa semana aqui no YouTube é de uma live que eu fiz lá no meu Instagram, onde eu falo sobre as 4 etapas da liderança pelas quais eu passei durante a minha carreira e que eu acredito que se aplica para qualquer pessoa que quer se desenvolver como líder de pessoas. Então eu deixo vocês com o vídeo, mas não se esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu deixo aqui o link para o meu perfil para que você possa me seguir lá e não perder as próximas lives. Pessoal, vamos lá então. Essa é a primeira live do canal Lidere. Então, tô bastante animado para fazer essa live aqui com vocês. A ideia é, nessa live, eu poder compartilhar um pouco com vocês alguns insights, alguns conhecimentos e experiências sobre liderança e gestão ágil. Então, basicamente, eu gostaria de cobrir 2 coisas na live de hoje. Tá? A primeira coisa é as 4 etapas da liderança e a segunda coisa, um pouco mais de informações sobre equipes autogerenciáveis. E para falar sobre as 4 etapas da liderança, eu vou falar um pouco sobre a minha história. Tá? Vou falar um pouco sobre a minha história como líder. Porque eu criei essas 4 etapas, eu estruturei essas 4 etapas com base na minha experiência, tá? Na experiência que eu tive como líder. Então, eu iniciei a minha carreira profissional formal faz alguns anos já, em 2004, tá? Eu tinha 17 anos, como professor de inglês e após alguns meses dando aula de inglês, eu fui convidado a assumir uma posição de coordenador pedagógico na escola. E fiquei mais ou menos nessa posição por mais ou menos um ano. E durante esse um ano eu tive muitas dificuldades. Tá? Então, a primeira fase, né, pela qual eu passei da liderança, eu estou chamando a fase do não tenho ideia. Então, assim, eu não fazia ideia de como era liderar. Eu não sabia como que eu poderia estruturar a minha liderança. E depois de um ano patinando sem sair do lugar, eu resolvi voltar somente a dar aula, a ficar somente como professor. Então, nessa primeira fase, né, pela qual eu passei aí, é a fase quando você ainda não aprendeu, quando você ainda não desenvolveu as competências para você poder liderar. Você não tem as ferramentas, você não tem a confiança, você não tem a experiência para você conseguir liderar. Então essa é a primeira fase. Depois de um tempo trabalhando como professor de inglês na escola, eu fiquei 4 anos na escola, fui trabalhar em uma empresa global. E assim que eu entrei na empresa, eu tive um choque muito grande, um choque de cultura, né? Porque você está dentro de uma escola e você vai trabalhar em uma empresa global, você sente um choque cultural muito grande. Então, de início, quando eu entrei na empresa, eu não fazia ideia de que se eu gostaria de liderar pessoas ou não. Porém, foi um choque grande assim em termos culturais. E quase decidi voltar para as aulas de inglês, para a sala de aula, mas resolvi insistir um pouco mais. E eu vou contar para vocês por que eu decidi continuar e insistir um pouco mais. Eu quis utilizar um histórico que eu já tinha, um background que eu já tinha, dando aulas de inglês. Então eu comecei a utilizar, comecei a aplicar na função que eu tinha, embora eu não fosse dedicado a isso, eu resolvi aplicar a minha vocação por aprender e por ensinar, algo que eu já tinha desenvolvido antes. Então, sempre que eu podia, eu me envolvia em iniciativas, em projetos, para eu poder ensinar outras pessoas, funcionários novos que chegavam na empresa, eu fazia questão de preparar treinamento, de organizar treinamento. Então, eu podendo conectar a minha vocação de ensinar com o trabalho que eu fazia na empresa, isso começou a fazer muito mais sentido para mim. E desde então, tudo fez sentido. Eu falei, não, quero continuar aqui, vejo muitas oportunidades para eu aprender, para eu crescer, para eu me desenvolver. E depois de um tempo, até então eu não fazia ideia se eu queria liderar pessoas ou não. E aí depois de um tempo, na época o meu supervisor ele saiu de férias e eu fiquei no lugar dele, como backup dele, como substituto temporário dele. E foi ali que eu tive um clique para a liderança em si, para o cargo de liderança em si. Então, eu gostei muito da experiência de poder interagir com todo mundo da equipe, de poder dar um apoio, dar um suporte para todo mundo da equipe. E isso com certeza
fez um clique dentro de mim de que eu falei, meu, é isso que eu quero fazer, eu gostaria muito de liderar pessoas. E a partir de então, eu comecei a me desenvolver, a fazer mentoria para eu aprender o que era liderança. Depois de um tempo, assumi a minha primeira posição como líder. Na época, eu fui liderar uma equipe que trabalhava 100% home office, então a equipe trabalhava remota e a equipe fazia horário noturno, tá? Fazia horário da meia-noite às 8. Então, imagina o desafio. Minha primeira experiência como líder, liderando uma equipe remota que fazia horário noturno. E aí eu fui para a segunda fase da liderança. Então, a primeira fase da liderança é eu não tenho ideia, você não sabe como que você pode liderar, como você consegue liderar. Eu fui para a segunda fase da liderança que eu chamo de eu controlo tudo. Então, eu era muito, muito controlador, eu era muito centralizador, porque eu não tinha aprendido a delegar e a empoderar a equipe ainda. Então, sendo totalmente centralizador, sendo totalmente controlador, comecei meu trabalho com equipe ali, era uma equipe de pessoas novas de empresa, não tinha muita experiência no mercado, então eu aprendi a liderar as pessoas da forma que eu achava que era mais correto. Nesse meio tempo aí, eu fui fazer um MBA, tá? Eu falei, não, deixa eu fazer um MBA porque eu preciso aprender um pouco mais sobre liderança. Eu fui fazer um MBA, fiz um MBA sobre desenvolvimento humano de gestores. E aí nesse MBA eu aprendi uma coisa super importante que é delegação, como delegar. Então no MBA eu aprendi como que você pode delegar, como você pode empoderar a equipe. E tendo esse contato com os conceitos de delegação, de você empoderar a equipe, eu comecei a aplicar mais isso e comecei a ver os resultados, porque até então, quando eu saí de férias, por exemplo, como líder, como supervisor da equipe, quando eu saí de férias, muitas coisas paravam, muitas coisas não iam adiante, a equipe fazia o basicão ali, mas tinha muita coisa que a equipe não fazia porque não tinha uma estrutura de delegação, de empoderar a equipe para que eles pudessem caminhar com as suas próprias pernas. Aí essa foi a minha segunda fase da liderança, quando eu comecei a passar para a terceira fase da liderança. Depois de 2 anos como supervisor, aí eu assumi uma posição como gerente. E, de novo, meu primeiro ano como gerente foi um ano muito difícil, foi um ano muito complicado. Tive muitas dificuldades, tive vários conflitos e atritos com a equipe, no sentido de o gerente ele olha muito mais a questão pessoal, desenvolvimento de carreira. E eu, tendo gerenciado uma equipe que era uma equipe muito mais júnior, eu assumi uma equipe que tinha 2 partes. Uma parte da equipe era mais senior, tinha mais experiência, e uma outra parte era mais júnior. E eu sabia gerenciar pessoas júniores, então eu apliquei meu estilo de liderança e não funcionou, então assim, tive bastante dificuldade, bastante problema na época, e foi assim um ano de muita dificuldade, de muito aprendizado. E foi então que eu comecei que eu fui para a terceira fase da liderança, que eu chamo de eu compartilho o controle, mas só até a página 3, né? Então, compartilho o controle, mas não tanto assim. O controle ele é compartilhado, mas ainda existe aquela hesitação de o quanto que eu posso compartilhar, etc. Então existe uma hesitação nesse sentido. Eu estou chamando de fase 3 da liderança aí, que é eu compartilho o controle, mas só até a página 3. E foi então em 2016 que eu conheci mais sobre a gestão ágil. Então não sei se vocês que estão aqui, deixa eu fazer um quiz rápido aqui, tá? Coloque se você conhece ou já ouviu falar algo sobre gestão ágil, Scrum, Kanban e outros frameworks. Coloca se você já ouviu falar ou se você tem algum conhecimento. E coloque 2 se você nunca ouviu falar. Só para a gente ter uma noção aqui. Coloquem 1 ou 2 para eu ver. 1 é se você já ouviu falar, se você já tem algum conhecimento sobre a gestão ágil. 2 é se você não tem nenhum conhecimento ou não teve nenhum contato com a gestão ágil. Tá. Ok. Bom, valeu aí pela participação. Podem continuar colocando, tá? A gestão ágil que eu diria que foi o divisor de águas. E vocês vão entender um pouco melhor por quê. Eu diria que a quarta etapa da liderança, então, você compartilha controle e você compartilha a liderança, inclusive. Você compartilha não só o controle, mas você compartilha a liderança, e a quarta etapa eu estou chamando de liderança ágil. Tá? Por isso que o título aqui é Jornada a uma Liderança Ágil. Então você compartilha o controle, tanto o controle quanto
quanto à liderança. Bom, para você conseguir ter uma liderança ágil, tem um conceito que é um conceito chave, tá? O conceito é equipes autogerenciáveis. Então, o que seria equipes autogerenciáveis? A gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? Sobre o que seria equipes autogerenciáveis, porque você não consegue ser um líder ágil se você não tem uma equipe autogerenciável. Então, você entender dos conceitos de uma equipe autogerenciável é essencial. Tô vendo mais gente chegando aí, pessoal, sejam bem-vindos aí para a live. Vou fazer mais um quiz, hein? Gostei aqui da ideia do quiz. Agora vai ser 1, 2 ou 3, tá? A pergunta. Então, a opção 1 é se você lidera ou já liderou pessoas, é a opção 1. A opção 2 é você não lidera, mas gostaria. E a opção 3 é você não lidera, mas ainda não sabe se gostaria de liderar. Ok? Ficou claro? Então, 1, você lidera ou já liderou pessoas. 2, você não lidera, mas gostaria. E 3, você não lidera, mas não sabe ainda se você gostaria. Tá, ok. Legal, a maioria aí entre 1 e 2. Ok, tivemos um 3 aqui, beleza. Então tá bom. Ok. Sobre esse ponto 3, eu inclusive compartilhei com vocês, né, que para mim era algo assim bem certo. Um dos pontos que eu vejo sendo essencial nessa transição para a liderança é você também entender o seu porquê. Então, o que te motiva a você liderar pessoas? E isso eu percebo que é muito individual de cada um e é importante que cada um tenha o autoconhecimento para saber o que motivaria a pessoa a liderar ou não. No meu caso, em específico, só dando um enfoque maior no momento que eu comentei com vocês, que foi o clique. Tipo, teve um clique dentro de mim de que, beleza, eu quero liderar pessoas. Foi exatamente devido à vocação que eu tenho de aprender e de ensinar. Então, como eu já tinha experiência antes como professor de inglês, como eu sempre gostei muito de aprender e como eu sempre gostei muito de ensinar, essa característica foi um diferencial para eu me tornar um líder. Por quê? Tendo essa postura de aprender e de ensinar, as pessoas passaram a me ver como uma referência. Então, eu sendo uma referência, de certa forma, eu me destacava na equipe e isso me ajudou a liderar pessoas. Cada um tem o seu motivo. Então, isso é o que me fez me tornar uma referência. Agora, o que me faz continuar liderando é principalmente a oportunidade que eu tenho de poder apoiar as pessoas em seu crescimento, em seu desenvolvimento. Isso é algo que me motiva bastante. Na minha visão, existem algumas falsas expectativas sobre liderar pessoas, que se você liderar pessoas quer dizer que você ou vai ter um controle da situação ou que você vai ter algum glamour, o que para mim, na verdade, não acontece na liderança ágil, tá? Inclusive, um dos itens da liderança ágil é você ser humilde, você ter humildade. Então, às vezes, existem algumas falsas expectativas que você acaba até criando em algum momento sobre a liderança, mas o que de fato faz você seguir liderando as pessoas é algum propósito interno que você tem dentro de você. E muitas vezes você consegue tomar a decisão se você quer liderar ou não, se você consegue se conectar com esse propósito, ok? Bom, então vamos falar agora sobre equipes autogerenciáveis. As equipes autogerenciáveis, elas têm que ter 4 coisas, tá? Elas têm que ter 4 coisas para você considerar uma equipe autogerenciável. Item número 1, a equipe ela tem que ter um objetivo comum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as metas e os objetivos da equipe têm que estar muito bem definidos. Quem que tem um papel chave em definir os objetivos da equipe? É o líder. Então, o líder junto com a equipe ele tem um papel chave em definir esses objetivos. Mas existe muito... Comentário da Kel, muito bom ouvir de um líder que precisa de humildade. É isso aí, Kel. Isso eu vejo assim como sendo essencial. Eu vejo como sendo essencial para poder conquistar, porque liderança é uma conquista. Então, esse ingrediente eu vejo como sendo essencial.
Sobre os objetivos e as metas, parte deles podem sim também ser definidos com a equipe. Então, existem objetivos que vão ser definidos pelo líder. Existem alguns. Depende muito da empresa, se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, se é uma empresa maior. Então, muitas vezes existem objetivos corporativos, que são muitas vezes top-down. Então, assim, depende muito do ambiente. Então, tem objetivos que já são definidos, o líder comunica a equipe, mas existem objetivos que podem sim também serem co-criados, serem criados em conjunto com a equipe. Então, primeiro ponto que a equipe tem que ter é objetivo comum. Debaixo de objetivo comum, então, objetivos e metas claras, ok? Um outro subitem aqui. É muito importante, para a equipe ter um objetivo comum e poder remar todos para a mesma direção, é muito importante que a equipe tenha um contrato social. Tá? Não sei quantos de vocês aqui conhecem a definição de contrato social além do contrato social formal da empresa, onde você assina o CNPJ e tal. Então, eu não estou falando desse contrato social, tá? É um outro contrato social que está dentro da gestão ágil. O que é um contrato social? Eu vou só finalizar aqui, Verto, eu já respondo a sua pergunta. O que está dentro de um contrato social? São as regras de convívio da equipe. Então, a equipe vai decidir o que é aceitável, o que não é aceitável na forma que eles trabalham, na dinâmica de trabalho que elas têm. Então, por exemplo, a equipe decide que não é aceitável que enquanto um estiver falando, o outro interrompa. Então, um dos itens do contrato social da equipe é não interromper enquanto o colega estiver falando. Esse pode ser um item. Então, são regras de convívio que a equipe vai definir. Isso é algo feito pela equipe. O líder tem pouca participação. Por que o líder tem pouca participação? Nesse contrato social, a equipe não vai alterar as regras do jogo. A equipe não vai, por exemplo, colocar: eu quero alterar meu horário de trabalho, eu quero alterar o meu contrato de trabalho. Não, a gente não está falando disso. As regras básicas, elas já estão pré-definidas. A gente está falando de regras de convívio. Por isso que é algo que a equipe por si só deve definir. Visual Modas entrando aí, oi. Então, esse contrato social, ele é essencial, porque é com o contrato social que a equipe vai criar um ambiente seguro de trabalho, onde todo mundo vai ter uma segurança. E aqui eu não estou falando de segurança do trabalho, de segurança física, não, é segurança psicológica. A equipe vai ter uma segurança de como eles podem trabalhar. Os itens que forem no contrato social têm que ser aceitos por todos da equipe. Então, todos precisam aceitar. Se tem alguém que não se sente confortável com aquilo, o item proposto fica de lado por enquanto. E quando todos aceitarem, aí sim, aquilo pode fazer parte do contrato social. Então, a equipe entra num acordo, desenha um contrato social. Esse contrato social ele é muito útil, principalmente se a equipe é nova. Ou se a equipe é nova na gestão ágil. Então, definir esse contrato social é essencial, que são as regras de convívio que a equipe vai ter para elas trabalharem. Bom, estão surgindo algumas perguntas, vou fazer uma pausa aqui para eu ir respondendo, tá? Então, a pergunta do Verto: liderar pelo exemplo está contextualizado na liderança ágil? Com certeza, eu não vejo como desvincular uma coisa com a outra. Então, vejo que tá muito ligado, até porque dentro da liderança ágil, a gente fala também da liderança servil, que é o líder ser um facilitador para a equipe, o líder ser um removedor de empecilhos da equipe, e isso com certeza está por liderar pelo exemplo. Uma outra razão a gente não vai conseguir cobrir na nossa live de hoje, tá? Mas uma outra razão, existem alguns valores ágeis. Então, um dos valores ágeis é a confiança. Então, dentro da confiança, desse valor ágil da confiança, está com certeza liderar pelo exemplo também. Bom. Ok, Bruna fazendo um resumo aí, legal. Gessé, será que seria uma boa aplicar isso em regras entre vendedores? Gessé, eu acredito que isso se aplica a qualquer equipe, tá? Porque trabalhando já com a gestão ágil por alguns anos, e talvez boa parte que não sabe, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com a gestão ágil na equipe que eu lidero hoje na empresa, mas eu tive a oportunidade também de implementar a gestão ágil em uma empresa familiar. Então, e eu percebo que essa questão de regras de convívio é algo natural do ser humano. A questão da segurança psicológica é uma necessidade inata de qualquer ser humano. Então,
qualquer ser humano quer ter sim essa segurança psicológica. E o contrato social com certeza ajuda muito nesse sentido, ok? Bom, o Levi, a gestão Scrum vai contra o conceito de equipes autogerenciáveis. A gestão Scrum está dentro, na verdade, né, da gestão ágil, é um dos frameworks da gestão ágil, então, na verdade, está alinhado, tá, com esse conceito de equipes autogerenciáveis. Um roubar a venda do outro e depois o gestor ficar com o abacaxi na mão para definir. Gessé, esse é um ponto que poderia e deveria ir no contrato social. Então, se a equipe de vendedores se reúne e eles decidem, não, vamos definir um contrato social, vamos definir como nós vamos trabalhar, quais são as nossas regras de convívio. E esse é um item que poderia ir no contrato social, algo que poderia ser acordado pela equipe e poderia com certeza coibir ou evitar situações como essa. Ok? Vamos lá, gente. Próximo item, então, a gente já falou até agora, né? O objetivo comum é o item principal. Objetivos e metas bem definidas, contrato social. Terceiro item, transparência no trabalho. Como que a gente faz uma transparência no trabalho? Transparência no trabalho, a melhor forma que eu conheço é você tendo um Kanban. Kanban é um outro framework da gestão ágil. Tá? Então, o Kanban está dentro da gestão ágil. Um Kanban basicamente é um espaço onde a equipe vai dar visibilidade, vai registrar qual é o trabalho que cada um está fazendo. E como transparência é um dos valores-chave da gestão ágil, a ideia não é que um tenha visibilidade do trabalho do outro para que um possa controlar ou gerenciar o trabalho do outro. Não, a ideia é exatamente gerar essa transparência. Como que isso é feito? Então, existem vários modelos de Kanban. O Kanban ele deve refletir muito a realidade do seu processo, daquilo que você faz, mas o mais clássico vai ser a fazer, fazendo e feito, tá? Só para simplificar bastante aqui para vocês. Então, basicamente, você vai ter um quadro, onde você vai ter... Eu vou exemplificar aqui o mais simples possível, mas tem Kanbans de vários formatos. É um quadro onde ele vai ter 3 colunas. A primeira coluna é a fazer, a segunda coluna é fazendo e a terceira coluna é feito. Então, você pode mover, se for um Kanban físico, você pode mover post-it físico entre essas colunas e você pode dar visibilidade do que cada um da equipe está fazendo. Eu particularmente, eu uso um Kanban só meu, eu tenho um Kanban só meu aqui na parede, inclusive, onde eu trabalho, tipo, com itens que eu quero trabalhar. Mas, assim, a equipe pode e deve ter também um Kanban para poder ter essa visibilidade. Uma das ferramentas mais conhecidas de Kanban que a gente pode utilizar para Kanban na internet é o Trello, é uma ferramenta gratuita, então utilizo o Trello também. Adri comentando pela hora Trello, amor que massa, gestão ágil. Então, assim, o Trello, né, você pode usar essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita, desde que você não coloque lá, vamos imaginar que você trabalha em uma empresa, você só precisa verificar se os termos e condições do Trello estão de acordo com a empresa que você trabalha. Vamos imaginar que você tem informações confidenciais que não estão de acordo com o Trello. Então, só você se atentar a isso, mas se você está fazendo para si próprio, para sua empresa, e você está de acordo com os termos e condições do Trello, você pode utilizar, é uma ferramenta gratuita. Então, o Kanban, quando você cria ele na equipe, você vai gerar essa transparência. Quando você dá essa transparência, você também ajuda as pessoas rumo a um objetivo comum, ok? Beleza, depois que conheci o Trello, nunca mais parei de usar. Eu também uso bastante. E quarto subitem, tá? Então a gente já falou sobre 3. Então o objetivo comum é o principal, objetivos e metas bem definidas, contrato social, transparência no trabalho, que é o Kanban. E o quarto item, que é um item que ajuda bastante também a dar esse objetivo comum na equipe, é você ter uma medição da satisfação da equipe. Então dentro da gestão ágil, a gente tem uma prática que chama Mood Marble. Nessa prática, você pode medir qual que é o nível de satisfação, qual que é o nível do humor da equipe. E com isso, ele é anônimo, tá? O Mood Marble mais comum, ele é anônimo. Então, cada um coloca lá como está se sentindo. Se for uma equipe que trabalha presencialmente, é comum você ver um pote mesmo, um pote físico, aí você tem bolinhas de gude, né? Marble no inglês quer dizer bolinha de gude. Aí você tem bolinha de gude vermelha, amarela e verde.
E é de acordo com a forma que você está se sentindo, você coloca lá no pote como que você está se sentindo no dia. A equipe, quando olha naquele pote, já vai ver como que está o humor da equipe, né? Como a equipe está se sentindo naquele dia. Se for uma equipe virtual, você pode utilizar o próprio Google Forms para que cada um possa responder de forma anônima, mas a ideia é, a qualquer momento, diariamente, a equipe poder responder como está se sentindo, porque o nível de satisfação e do humor da equipe não é uma responsabilidade só do líder. A própria equipe também pode trabalhar juntos para ver o que está afligindo a equipe, o que pode ser feito. Às vezes é algo que está desajustado no contrato social. Então a equipe percebendo que as coisas não estão muito bem, que não está se sentindo muito bem, a equipe junto com o líder vai ter um papel essencial, já pode fazer o ajuste necessário também, para que as coisas fluam melhor, para que todo mundo possa estar mais satisfeito aí com o trabalho que está sendo feito, beleza? Com esses 4 itens fechamos objetivo comum, tá? Então a equipe autogerenciável tem que ter o objetivo comum. Item 1, fechamos, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem ir colocando aqui. Item 2, uma equipe autogerenciável ela tem que ter interdependência. O que é isso? Interdependência. Interdependência não é nem dependência e nem independência. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque dependência é quando não existe autonomia. Então a pessoa não tem autonomia para realizar o trabalho dela e ela depende de uma outra pessoa para realizar o trabalho. Isso é dependência. A gente está falando de interdependência. Independência é quando existe uma desconexão. Então a pessoa por si só, ela vai realizar o trabalho dela, não tem uma interação legal com a equipe e acaba sendo algo meio que avulso. O que seria então uma interdependência? Um ponto-chave para que a equipe possa ter uma interdependência é existir uma difusão, tá? O conhecimento e competência da equipe serem bem difundidos. Então, dentro de uma equipe autogerenciável, na gestão ágil, não é benéfico que existe um processo que só uma pessoa sabe fazer. Não. A ideia é você difundir qual que é o conhecimento, quais são as competências da equipe, para que mais pessoas saibam realizar aquela atividade e você crie um ambiente onde seja possível um ajudar ao outro, tá? Então, conhecimento e competências difundidos. Esse é o primeiro item da interdependência. O segundo subitem aqui, um ajuda ao outro em suas dificuldades. Então, quando existe alguma dificuldade, como tem esses conhecimentos e competências difundidos, um pode ajudar o outro com suas dificuldades. Terceiro item, um confia que o outro fará a sua parte do trabalho, então é muito importante que exista esse ambiente de confiança, tá? Então um confia que o outro vai realizar o seu trabalho. E o item 4, para a gente fechar aqui a interdependência, tem um desenvolvimento contínuo de competências. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que eu faço parte de uma equipe, eu sou novo na equipe, e eu sei realizar uma parte do processo. Eu não vou ficar estagnado nisso. Tá? Eu não vou parar nesse pedaço que eu sei. Qual que é a ideia? Eu poder aprender mais coisas. Então, existe um desenvolvimento contínuo de competências, de conhecimento, novos aprendizados, para que a equipe consiga ter essa interdependência. Tá? Essa interdependência vai gerar uma conexão forte na equipe. O Gu está perguntando, exige muita documentação para garantir esse tipo de conhecimento difundido, mapeamento de processo, etc. A documentação do processo ela é muito importante, tá? Ela é muito importante pelo seguinte motivo. Se eu sei, está na minha cabeça, eu sou transferido por qualquer razão, eu levo esse conhecimento junto comigo, tá? Agora, se é muita documentação ou não sei se é muita documentação, Gu. Eu diria que é a documentação necessária. Então, pode ser algo simples. Escrever o processo. Então, ok, como o processo é realizado? Vamos imaginar que a gente está falando aqui de um processo de cobrança da empresa, por exemplo. Tá, então como que esse processo deve funcionar? Primeiro eu vou no sistema, puxo um relatório de contas a vencer em X dias. Passo 2, verifico quais são os clientes que estão nessa lista. Passo 3, entre em contato com esses clientes usando o seguinte script. Então, assim, pode ser algo simples. Eu diria que é uma documentação necessária para que o processo e o conhecimento esteja escrito e esteja compartilhado com todo mundo, onde todo mundo tenha acesso a esse processo. Ok? Então, com isso a gente fecha a interdependência.
E tem 3 que uma equipe autogerenciável precisa. Ela precisa de empoderamento. Empoderamento é o conceito que eu não conhecia que existia, quando eu comentei com vocês lá na minha primeira fase de liderança, que é a fase do não tenho ideia, e na fase do eu controlo tudo. Eu desconhecia esse conceito, eu não sabia trabalhar esse conceito de empoderamento. Então, o que é o conceito de empoderamento? Existe empoderamento na equipe quando o líder empodera a equipe. Gestão ágil, às vezes existe uma certa confusão de equipes autogerenciáveis. Gestão ágil não é anarquia, que cada um faz aquilo que quer, que o time toma o poder, não é isso. Então, empoderamento existe se o líder empodera a equipe. Então, esse movimento é essencial. A equipe só pode ser empoderada se existe uma abertura do líder para empoderar. Tá? A equipe não vai conseguir roubar esse poder do líder. A Bru está perguntando, no escritório temos sistemas dos processos jurídicos e administrativos, onde anotamos quem realizou cada ato. Qual o próximo passo? Agendamos compromissos para que todos tenham conhecimento. Esse seria o caso do conhecimento difundido? Ok, ótima pergunta, Bru. É o caso de conhecimento difundido se mais pessoas da equipe sabem realizar esse procedimento que você está falando. Ok? Então, pelo que eu entendi aqui, vou até olhar de novo no escritório. Tá. Beleza. Isso que você está dizendo, Bruno, também dá uma transparência maior para a equipe, para que todos a equipe saibam o que está acontecendo com cada caso. Correto? Você difundir o conhecimento é um passo além. Além de você dar essa visibilidade, é você garantir que as pessoas da equipe saibam realizar esse procedimento. Então, você imagina quais são as atividades da equipe. Então, dentro das atividades... Vamos imaginar uma escola. Então, dentro das atividades da equipe, uma das atividades é fazer ligação para alunos que estão fazendo aniversário, por exemplo. Um outro exemplo, ligar ou mandar mensagem com um lembrete de vencimento da parcela do curso. Você precisa identificar quais são as atividades. Essas atividades, elas precisam estar escritas. Como eu falei, pode ser de uma forma simples. E aí as pessoas da equipe que são responsáveis por aquela atividade, elas precisam ter o conhecimento necessário e, se possível, dependendo do tamanho da equipe, do formato da equipe, você difunde para que mais pessoas saibam realizar aquela atividade em si, aquela tarefa em si. Ficou mais claro? Líder empodera a equipe. Isso aí, More. Beleza. Então, empoderamento, primeiro subitem, a equipe é empoderada pelo líder. Ponto, subitem 2 aqui. Beleza, Bru. A equipe conhece bem as regras do jogo. Então, como gestão ágil não é anarquia, a equipe tem que conhecer as regras do jogo para que dentro dessas regras do jogo a equipe possa realizar o seu trabalho. Ela possa ser empoderada, ela possa realizar o seu trabalho. E tem 3, subitem 3 aqui, a equipe aprende a tomar decisões. Então, quando existe um empoderamento, a equipe aprende, a equipe toma decisões. A equipe tem a confiança do líder e a equipe aprende a resolver problema. Então, esse é um item chave sobre o empoderamento da equipe. Beleza? Então, terceiro ponto aí, empoderamento. E vamos para o quarto e último ponto de uma equipe autogerenciável. Uma equipe autogerenciável ela tem que ter uma mentalidade de melhoria contínua. Para uma equipe ser autogerenciável, ela tem que ter uma mentalidade de melhoria contínua. O que isso quer dizer? Então, essa equipe ela precisa revisar os resultados regularmente. O que seria revisar resultados regularmente? Então, lembra que a equipe tem que ter um objetivo comum, tem que saber quais são os objetivos e as metas. Então, os objetivos e as metas já estão bem definidos. Dentro disso, como estão os resultados frente a esses objetivos e a essas metas? O ideal é que esses resultados fiquem visíveis para que todos da equipe possam ter acesso, para que todo mundo consiga enxergar esses resultados, em uma base diária, a qualquer momento. E ao fim de um ciclo de trabalho, então dentro da gestão ágil, um ciclo de trabalho é chamado de sprint ou de iteração. Esse é um conceito chave da gestão ágil. Então, dentro da gestão ágil, vai ser um período de 15 a 30 dias.
Se é uma equipe que está iniciando, eu recomendo que seja um ciclo de 15 dias. Então, dentro desse ciclo de 15 dias, a gente vai chamar de sprints ou iteração, tá? Você pode usar tanto um nome quanto um outro nome. Isso é um dos conceitos da gestão ágil pelo Scrum. Então, quando você finaliza esse ciclo, existe um planejamento e tal para esse ciclo, você realiza reuniões diárias dentro desse ciclo, isso faz parte da gestão ágil. Ao fim desse ciclo, a equipe vai se reunir e a equipe vai revisar quais são os resultados do período, ok? Como a gente se saiu, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, como a gente se saiu. Então, ao fim do sprint, a equipe revisa os seus resultados e é importante que a equipe tenha esse acesso diário também, a qualquer momento que a equipe consiga visualizar como estão os resultados, tá bom? Pessoal, a gente passou um pouco aqui da metade da live, só relembrando, se você achar que alguém pode se beneficiar aí desse conteúdo que a gente está revisando, clica no aviãozinho aqui e manda para mais gente também, tá bom? Então, beleza. Dentro da mentalidade de melhoria contínua, a equipe revisa resultados regularmente. Ok. A equipe ela tem reuniões de melhoria contínua, então existe um espaço dedicado na equipe onde ela vai olhar o seu processo, como que nós trabalhamos. Ela vai olhar o seu processo e ela vai identificar melhorias para esse processo. O que seriam melhorias no processo? Como que a gente pode fazer mais rápido? Como que a gente pode fazer melhor? Como que a gente pode fazer mais barato? Então, são objetivos que a equipe pode ter com relação ao processo para que exista um espaço dedicado onde a equipe vai identificar essas oportunidades de melhoria contínua. Essa equipe ela vai fazer também retrospectivas. O que é retrospectiva? Então, lembram do ciclo da gestão ágil, uma sprint ou uma iteração. Ao fim desse ciclo, a equipe vai se reunir e a equipe vai refletir o que funcionou bem, o que não funcionou bem, aquilo que precisa ser ajustado, o que precisa melhorar. Então, ao ter essas reuniões, a equipe sempre vai retomar, sempre vai ter uma visão de melhoria contínua. O que a gente pode melhorar? Um dos conceitos principais da gestão ágil é que ágil não quer dizer rápido, tá? Gestão ágil não quer dizer rápido. Pode ser, e provavelmente vai ser, que se você adotar gestão ágil, você vai fazer as coisas mais rápido. Mas ágil, nesse contexto, não quer dizer rápido. Ágil quer dizer melhoria contínua. Como eu posso melhorar? Como eu posso me adaptar para eu melhorar sempre? Então, esse ponto da melhoria contínua é um item-chave quando a gente fala de equipes autogerenciáveis. Então, em resumo, como a equipe tem essa mentalidade de melhoria contínua, ela é inconformada no sentido de não aceita o status quo da forma que está e sempre vê que existem formas de melhorar. Beleza? Então, Mori fez um resumo aí, equipe autogerenciável, objetivo em comum e claros, interdependência, empoderamento e melhoria contínua. Muito bom, show. Esses são os 4 itens. Agora tem uma pergunta-chave, tá? Uma pergunta-chave para fazer aqui, que é o seguinte. O quanto de controle dentro de uma liderança ágil, o quanto de controle deve ficar com o líder e o quanto de controle deve ficar com a equipe? Essa é uma pergunta-chave que vai fazer toda a diferença na forma que o líder está trabalhando com a equipe, ok? Antes de eu falar sobre isso, vou até pedir para vocês tirem um print, tá? Tira um print da live aqui. No final eu vou dar algumas instruções para vocês participarem de um sorteio, tá? Então, conforme a gente está falando aqui, tirem print, porque no final eu vou anunciar como vocês podem participar de um sorteio. Bom, então para responder o quanto de controle fica com a equipe e o quanto de controle fica com o líder, a gente tem que pensar em algumas coisas, tá? O primeiro item é qual que é o nível de maturidade da equipe? Nível de maturidade da equipe. O que isso quer dizer? Qual que é o nível de autonomia que as pessoas da equipe têm para executar a sua tarefa? Então, nível de maturidade é um deles, que precisa ser avaliado para se decidir o quanto de controle está com o líder e quanto está com a equipe. Segundo item, criticidade da tarefa. Então, você precisa avaliar o quão crítica é essa tarefa e qual que é o nível de maturidade que a pessoa ou que a equipe tem. Então, você precisa avaliar para você balancear bem. Criticidade da tarefa. Criticidade da situação. O que isso quer dizer? Que em situações, às vezes, urgentes e críticas, muitas vezes
é necessário que haja um direcionamento um pouco maior devido à situação ser uma situação mais crítica. Okay? Então, para decidir o quanto de controle o líder e a equipe tem, maturidade da equipe, criticidade da tarefa, criticidade da situação e um último item-chave aqui. Qual que é o estilo e a abertura do líder? Então, o quanto que o líder está disposto em compartilhar? É uma decisão do líder. Então, quanto que o líder está disposto em compartilhar? Isso tem muito a ver com estilo. Estilos, eu diria que estilos de liderança, eles evoluem, tá? Então, eu, inclusive, compartilhei aqui o meu exemplo com vocês, que eu era muito controlador, muito centralizador, e eu fui evoluindo o meu estilo porque eu vi que não fazia mais sentido eu liderar da forma que eu estava liderando. Então, para você decidir o quanto de controle fica com a equipe e o quanto fica com o líder, é muito importante que você, que haja também uma consciência sobre qual que é o estilo, nível de maturidade da equipe, ok? Então, beleza. E o que você ganha com uma equipe autogerenciável? Eu vejo vários benefícios que você ganha ao ter uma equipe autogerenciável, tá? Essa equipe ela vai ter uma autonomia muito maior para resolver problemas, que é uma das competências-chave da equipe, resolver problemas. Então, ao se criar um ambiente de uma equipe autogerenciável, resolução de problemas é uma competência, que é uma competência muito importante, uma competência-chave, mas como vai existir um espaço para que a equipe possa trabalhar, a questão de resolver problemas é algo que vai ser trabalhado, vai ser desenvolvido pela equipe. A equipe vai aprender a tomar decisões com conhecimento de causa. Então, tomada de decisões é uma outra competência que a equipe vai conseguir desenvolver também. A equipe ela vai se sentir valorizada e o seu nível de comprometimento e engajamento com certeza vai aumentar também. Em uma equipe autogerenciável, formam-se novos líderes. Então, existe um espaço onde pode se formar novos líderes. A equipe vai lidar melhor com mudanças e melhorias e a equipe vai desenvolver também um espaço, aí, uma abertura para troca de feedback. Então, existem muitos benefícios, eu vejo benefícios tanto para a equipe quanto para o líder. Tem até alguns números que eu separei aqui, tá? Uma pesquisa que a empresa Gallup fez, por exemplo, diz que 71% dos colaboradores são desengajados com o trabalho, 25% desses são praticamente contra tudo da empresa, versus uma outra pesquisa que a PwC fez. Empresas onde tem um propósito, 83% dos colaboradores sentem que o trabalho lhes traz significado. E uma outra pesquisa aqui da Right Management diz que os colaboradores motivados são 50% mais produtivos. Então, isso pode ser comprovado pela experiência de cada um, mas assim, os números também dizem muito com relação quando você consegue criar uma equipe autogerenciável com esse ambiente de uma liderança ágil. E tem alguns outros motivos que eu vejo, assim, sabe? Motivos meus que eu vejo. Eu acho que é uma forma de você dar oportunidade de aprendizado e crescimento para todos da equipe. Um outro ponto muito importante, dentro da gestão ágil, você consegue dar a oportunidade de contribuição e participação para todos os perfis da equipe. Inclusive os mais tímidos. O que isso quer dizer? Às vezes, se você não tem uma segurança psicológica na equipe, ou um espaço onde todos podem participar, pode ser que os mais extrovertidos, os mais falantes, eles acabam se sobressaindo porque eles acabam tomando espaço, não porque eles querem, mas porque é da natureza deles. E alguém que tem um perfil um pouco mais introvertido acaba não conseguindo participar tanto. Quando você implementa uma gestão ágil, com as práticas ágeis, com as cerimônias que eu falei, de retrospectiva, de você ter um contrato social, todo mundo tem voz, todo mundo tem espaço. É esperado que todos possam expressar a sua opinião. Então, uma das grandes vantagens de você criar um ambiente como esse é você poder ter a contribuição e a participação de todos. Porque pode ser que tenha alguém que seja mais tímido, mais introvertido, que poderia dar uma contribuição que faria toda a diferença. E se você não cria essa segurança psicológica, essa pessoa não vai contribuir, porque ela não quer se dar o esforço de ter que se expor, tá? Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho um perfil muito mais introvertido, então é muito mais difícil para alguém que é introvertido se colocar e se posicionar se não existe essa segurança psicológica. Quando você cria um ambiente de uma equipe autogerenciável com uma gestão ágil, você vai conseguir extrair o melhor de cada um. Todos vão ter o espaço, vão ter a oportunidade de voluntariamente colocar e compartilhar a sua participação.
Um outro item, que na verdade é uma fórmula, tá? Se vocês quiserem até anota aí. É a seguinte fórmula. Resistência é igual a tensão menos abertura. Vou explicar o que isso quer dizer. Como que você mede qual que é a resistência que tem em uma equipe? Resistência no sentido de não sei se eu vou, não sei se eu não vou, uma certa hesitação em participar ou estar junto com a equipe. Isso é uma resistência. Então, a resistência é igual a tensão menos abertura. Então, o quanto de tensão que existe na equipe? Menos qual que é a abertura que existe na equipe. Então, quanto mais abertura e menos tensão existir na equipe, menos resistência vai haver. Se você cria um ambiente de maior abertura na equipe e menos tensão, então você eleva a abertura, você abaixa a tensão, você vai ter menos resistência. E se você trabalha em um ambiente onde tem menos resistência, as pessoas vão estar muito mais produtivas, muito mais participativas. Então esse é um outro ganho incrível que eu vejo também de uma liderança ágil, de uma equipe autogerenciável. Liderança é uma das competências mais críticas. Se você vai na internet e coloca assim, habilidades do futuro, você vai ver que liderança sempre está listado entre o top 10. Porque liderança, lembrando, liderança é uma competência e liderança é uma postura. É importante também a gente saber separar a postura, a habilidade de liderança de um cargo de gestão de pessoas. Ok? Porque são duas coisas diferentes, podem ser coisas complementares. Você pode ter um cargo de gestão e exercer a liderança, mas você pode exercer a liderança sem ter um cargo de gestão. Então, existem algumas competências, algumas posturas, alguns comportamentos que fazem parte de alguém que demonstra liderança. E se você estuda mais sobre liderança ágil, sobre como você pode ser um líder ágil, isso se aplica tanto para pessoas que têm um cargo de gestão de pessoas, quanto para pessoas que não têm um cargo de gestão, ok? E dentro desse contexto você cria uma empresa de... Legal, resistência, tensão, menos abertura. Marcelo, ótimo, gostei da fórmula, bacana. Você cria uma equipe de alta performance, tá? O que isso quer dizer? Se você tem uma equipe autogerenciável, uma liderança ágil, você cria uma equipe de alta performance. Então, a melhoria nos resultados é exponencial. Os resultados, assim, melhoram muito. Hoje ainda, eu não vou abrir alguns números aqui para vocês, tá? Porque, como eu falei, eu tenho experiência liderando uma equipe em uma empresa global e eu tenho experiência também tendo implementado gestão ágil em uma empresa familiar. Então, assim, quando a gente olha os resultados, você vê que existe uma melhoria assim, exponencial e uma melhoria gigante nos resultados, nos números, tá? Porque você cria esse ambiente de segurança psicológica, onde todo mundo pode crescer, onde todo mundo pode se desenvolver. E assim, convenhamos, né? A gente contrata pessoas maiores de 18 anos, então a gente trabalha com adultos, a gente não trabalha com crianças, então é importante a gente ter isso em mente também. Eu acho que uma das fases iniciais lá da liderança onde você controla tudo, provavelmente existe uma crença em algum lugar, talvez, no líder, que ele esteja trabalhando com pessoas que não estão preparadas para desempenhar o trabalho. Mas até onde eu sei, o mercado de trabalho é formado por adultos, então as pessoas... Ninguém sai de casa querendo errar, ninguém sai de casa querendo falar, não, eu vou fazer o meu pior, eu vou cometer erros. Todo mundo, se todo mundo está realizando uma tarefa, todo mundo quer fazer dar certo. E uma das formas de fazer dar certo, de poder participar e de poder contribuir com o seu melhor, é exatamente trabalhando dentro desse ambiente que pode ser criado. Isso que eu tô falando aqui, gente, não é coisas que eu li, tá? Na verdade, sim, eu estudo bastante também, mas são coisas que eu vivo, são coisas que eu vivi. Eu estou compartilhando com vocês aqui coisas que eu vivi e coisas que eu vejo na prática acontecendo, tá? Então, a ideia é eu poder compartilhar essa experiência aqui com vocês. E o que um líder de uma equipe autogerenciável como o líder de uma equipe autogerenciável é impactado? O que acontece com a pessoa que ocupa a posição de liderança em uma equipe autogerenciável? Acontecem algumas coisas. Eu já disse quais são os benefícios para a equipe, mas quais são os benefícios ou os ganhos para o líder? O líder consegue participar de questões e decisões mais estratégicas,
Então, isso é algo que é algo que é esperado do líder, né? Mas se o líder está fazendo o papel de babá da equipe, provavelmente ele não vai conseguir pensar em questões mais estratégicas. Então, assim, ao ter uma equipe autogerenciável, ao praticar uma liderança ágil, o líder consegue pensar em questões mais estratégicas. O líder consegue se dedicar mais ao desenvolvimento humano e de carreira da equipe. Ok? Então, o líder lidera pessoas. Ele não lidera números, ele lidera pessoas. Ele pode se dedicar ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento de carreira das pessoas que ele lidera. Ele consegue ter um fôlego, um espaço para dar um apoio para a resolução de problemas mais complexos. Ele consegue focar em conectar a equipe com a organização, com as demais equipes, no caso de ser uma empresa maior. Ele consegue pleitear, advogar em favor da equipe, defender a equipe quando necessário. E tem um ponto-chave aqui. O líder ele vai poder pensar, planejar e trabalhar mais em seu próprio desenvolvimento. Isso é algo egoísta do líder? Não. Porque se o líder investe em seu próprio desenvolvimento, isso vai ser revertido para quem? Para a equipe. Se o líder é um líder ágil, de uma equipe autogerenciável, o fato dele ter uma equipe autogerenciável vai permitir com que ele também possa pensar em seu próprio desenvolvimento. E com certeza quem vai ganhar muito com isso é a própria equipe, que vai ter um líder que está correndo atrás, que não está estagnado, que não está parado.